amigo Daniel Dias. Que honra, cara. Uma alegria estar aqui com você, meu amigo. Obrigado. Posso chamar assim, né? Claro. Já de longas datas. Fico muito tempo, feliz. né? Faz tempo que a gente estava tentando, né? Verdade. E não dava certo. Acho que a única vez que a gente fez algo junto foi lá na igreja. Eu liderava os jovens ainda. Verdade. A gente fez uma entrevista. Verdade. Faz tempo, hein? Faz tempo. Mas muita coisa mudou de Você lá não era pra nem cá. casado, né? Não, então, isso que eu ia falar. Muita coisa mudou de lá pra cá. Mas estou muito feliz. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Que isso, uma honra. E eu gosto sempre eu peço para minha equipe fazer uma pequena pesquisa da pessoa que vai vir aqui, né? E lá tava assim, são 24 medalhas olímpicas, né? E você é o maior medalhista paralímpico da história ou não? Eu sou o maior medalhista paralímpico masculino do mundo. Masculino. Isso. E aí não é só de natação, de não, geral. Aí coloca todos os esportes aí. Então tem uma mulher que teve mais. Tem uma mulher que, segundo aí estatísticas, tem 42 medalhas. 42? Uau. Dá tempo ainda não? Rapaz, 42 é um número bem grande, né? Não dá tempo mais. Não dá tempo de Olimpíadas, né? Não dá. Legal. Você vai pro Japão? Já estou classificado, né? Graças a Deus. Já tenho aí a vaga garantida. E a gente deve embarcar aí no dia 5 de agosto, por aí. 5 de agosto? Isso. Os Jogos acontecem... Os Jogos Olímpicos são em julho. E os Jogos Paralímpicos começam no dia 25 de agosto e vai até o dia 10 de setembro. Legal. Então, geralmente, você vai uns 20 dias antes. A gente vai de um mês a 20 dias, né? Eu acho que por questões agora da pandemia que estamos vivendo, acho que reduziu um pouco aí. Tá. Mas pode ser que mude, né? Hoje o cronograma que a gente tem é esse, mas pode ser que mais pra frente aí mude alguma coisa. Legal. Mas geralmente é isso, de 20 a 30 dias que a gente vai. Porque você teve o da China. Eu fui para Pequim, foi meu primeiro Jogos. Foi seu primeiro? Primeiro Jogos. Porque eu ia falar do fuso ali, que é violento. Né? Exatamente. Essa é uma questão importante de você ir antes, né? Sim. Dizem aí estudos que você recupera 1 hora por dia. No Japão são 11 horas de diferença, né? Então sente bastante. Eu tive o privilégio de ir para lá em 2018. Mas relembrando aqui o que foi Pequim, é difícil, cara. Chega uma hora que você está treinando de tarde lá e na verdade aqui é de madrugada, né? A vontade é de dormir e de madrugada você tá com fome. O fuso a gente sente bastante. Eu tive a oportunidade de pregar. Só que eu fiz um bate-volta, cara. Eu e a Val viajamos, ficamos, cara, tipo assim, 5, 6 dias e voltamos. Vida. Então, cara, quando eu tava acostumando lá no 6º dia foi quando a gente já voltou. Exatamente. Mas, né? cara, 2, 3 da tarde. É desesperador, cara. E é geralmente porque você almoça isso. ainda. E é geralmente o horário que a gente treina. 2, 3 horas da tarde, né? É o horário que a gente treina. Então tinha não que você ia dormir na piscina, tá? Sim, não é isso. como. Mas o sono que você sentia era uma coisa assim difícil de explicar. Eu ouvi em algum lugar que antes dos últimos jogos, eu não sei se é uma prática, você tinha ido para um outro país que a pressão é diferente. Como é que funciona? Eu cheguei a fazer já muito treinamento em altitude. É isso que eu fazia antes tá. dos jogos, né? E aí diz que é aquela brincadeira, né? Você faz um treinamento ali antes dos jogos e você volta para nível do mar, né? Então você sobe na altitude. Era lá em La Paz, não? Eu já cheguei a fazer em La Loma, no México. Okay. Já cheguei a fazer também em Serra Nevada, na Espanha. Eu sempre fiz nesses 2 centros de treinamento. Já tem um centro de treinamento, tem uma estrutura preparada para isso. Já para isso, né? Já exatamente para isso. E a gente fazia muito isso. Então você fica ali pelo menos 24 dias. 24 São 21 dias de treinamento. Aí tem o dia que você chega... São 3 dias de adaptação e depois são os treinamentos. Então tem que ser 21 dias de treinamento. Estudos já comprovam que para ter aí a eficácia, né? Para ter o efeito, são 21 dias. É puxado, é desgastante. E dali você viajava já para os jogos? E ali eu já saía e ia para os jogos. Eu fiz isso nos jogos de 2012. Foi a primeira vez que eu fiz isso. E fiz para os jogos de 2016 também. Tá, 2012, Londres? Foi em Londres. Então eu saí de Serra Nevada, fui para Londres, encontrei a equipe do Brasil lá. E essa vez eu saí de Serra Nevada, voltei para o Brasil e ficamos aí na aclimatação. Meu Deus. E realmente é muito mais difícil o desempenho lá.
na altitude? É muito difícil. Você sente muita falta de ar, né? Que eu lembro muito da Libertadores, né? Isso. Os times ir jogar. Quando eu falo dos jogadores, correr, realmente é mais difícil de você pegar o oxigênio. E aí, enfim, né? É como treinar com pesos e tirá-los. Isso, pensa aí você numa piscina, então, né? Na piscina aqui, no nível do mar, vamos dizer, já é um pouco difícil, né? Você respirar e tudo, então se torna mais difícil ainda. E aí, enfim, são estratégias, né? Vamos dizer assim, que você faz. Cara, é muito louco você pensar, né? Não adianta, tem o cabeça de pregador, né? Você pensar, então o que eu vou fazer antes de ir pra competição? Vou complicar minha vida. Mais ou menos isso. Vou dificultar, vou deixar mais difícil, mais dolorido, pior. Bem e isso me prepara para o que eu tenho que vencer, né? Porque eu fico... A gente tá vivendo esse momento de pandemia, a gente vive problemas na nossa vida, né? E às vezes a gente fica pensando, Deus me abandonou. Será que Deus não tá te ajudando? Na verdade tem muito isso, né? Assim, e eu passar por esses treinamentos, por tudo isso, me faz refletir muito, né? Sobre até a nossa caminhada com Deus, né? De fato, assim... Tem dia que eu chegava lá e não vou aguentar mais. Não dá. O que eu vim fazer aqui? Exato. E eu também vejo que na nossa vida tem dias que você pensa, cara, tô sozinho nessa, né? O que eu tô fazendo aqui? Deus me abandonou. Deus me abandonou, largou, né? E na verdade ele tá te carregando no colo, né? Que a gente acaba não percebendo, né? Nos detalhes, o cuidado dele e realmente... Pensando aí como um pregador, é justamente isso, né? Você vai passando toda a dificuldade, você enfrenta aquilo pro alvo, né? O alvo que a gente tem, o esporte funciona assim, né? Então você planeja tudo pro alvo, qual que é o seu alvo. E por muitas vezes na vida cristã a gente está esquecendo do nosso alvo, né? Esquecendo do principal. Porque só suporta aquela dor com o olho fixo, né? Exato. Eu sei o que eu tô querendo, né? Eu sei. Porque você tá falando, no seu caso lá do físico e tal, mas era 20 e poucos dias fora de casa e depois mais. 40, eu chegava a ficar 60 dias longe de casa, né? Então e a família ia para esses, geralmente? Não dá para levá-los, né? Você tá indo para um lugar para focar no treinamento, só para fazer aquilo. Então assim, é 21 dias na montanha, vamos pensar assim. Aí você pensa, na Espanha, uma montanha, que delícia. Cara, de fato assim, existe uma paisagem linda lá. Sim. Mas chega uma hora que 21 dias você olhando aquela paisagem, você já tá cansado, você já... É tipo o fundo do Windows. Isso, né? já não é bonito mais, chega um dia que já não é bonito mais e já tá muito dolorido. Mas faz parte da vida do atleta, assim como faz parte da nossa vida, né? A profissão que você escolher, né? Exato, é o que eu costumo dizer, você tem os obstáculos, você, enfim, é o seu sonho. Eu sonhei aquilo pra mim, tô em busca disso, tô em busca de evolução, melhorar, mas eu sonhei e preciso passar por aquilo, né? Muito bom. E como é que foi a sensação da primeira medalha? Tipo assim, foi a mais especial ou não? Se a gente falar de primeira medalha da vida, medalha, né? Primeira medalha olímpica. Mas a primeira medalha... Então, eu falo assim, não que as outras não foram especiais, né? Mas se não tem a primeira, não tem as 24. Não tem a 24ª. Exatamente. Então, pra mim, sim. Foi primeira, ela é muito especial. É difícil até falar mais especial, mas ela é o começo da minha vida olímpica, vamos dizer assim. Sim. Então, vou pra minha primeira Paralimpíada. E pra mim teve um gosto especial, assim, não por ser só a minha primeira, mas foi uma medalha de ouro com recorde mundial. Foi tudo isso do junto. outro lado do mundo, né? Uau. Lá na China. E no dia 7 de setembro, para nós brasileiros, uma data impactante. Primeira medalha de ouro do país. Então, a primeira medalha do Brasil de ouro naqueles jogos, eu acabei conquistando. Então, assim, tem toda uma história com essa primeira algo medalha. Bem simbólico. Né? Não é só assim pra mim, é a minha primeira medalha. Não, é a minha primeira também, mas teve toda uma história nessa medalha, né? Que pra mim ela se torna muito especial justamente por isso, né? Ser no dia 7 de setembro, primeira medalha com recorde mundial, numa Paralimpíada, né? Foi qual prova? Foi no 100 metros livre. 100 metros livres. E tem uma história engraçada nessa prova que quando eu cheguei, bati na borda lá, vi que eu tinha ganho, né? Assim, fui vibrar, bati na água, eu engoli água, né? E eu
assim, o nadador afogar é feio falar, né? Fica feio, né? Mas eu engoli uma água ali que eu não conseguia comemorar do jeito que eu queria. A empolgação foi tanta, né, de dar um murro na água ali que voltou. E aí eu até vejo hoje imagens, né? Eu tô segurando na borda, assim, até parece que eu tô cansado. Não que eu não estivesse cansado ali daquele esforço, mas eu tava recuperando mesmo porque tinha afogado. Imagina, notícia, nadador pois afoga. Nadador olímpico afoga. Muito bom. A sensação, ela é assim, algo talvez indescritível, né? Porque é o que você falou, é um trabalho de anos. Sim. Né? E aí você chega lá e conquista, e foram várias, né? E aí você tem tudo que vem depois, todo o noticiário, a entrevista, a conquista, o venci, né? Eu sou um vencedor. Né? E você está indo para sua última Paralimpíada, né? Exato. Sim ou não? Sim. Pelo menos nos seus planos. Nos meus planos é isso. Legal. O que você tem pensado para a vida depois disso? Né? Porque o que eu acho muito louco do atleta é que eu tava assistindo futebol ontem, o cara falou, pô, os caras contrataram esse cara mais velho, né? 34. Falei, cara, eu tenho 33. É verdade. Nem começamos, né? E o atleta tá terminando, né? Como é que você tá trabalhando na sua cabeça? Primeiro, é muito difícil isso, tá? Quando o atleta toma uma decisão como a que eu tomei, primeiro que não foi uma decisão simples, uma decisão fácil, mesmo porque foi minha vida dedicada a isso, né? Eu faço isso desde os meus 16 anos. Pensando só nisso, fazendo isso, evoluindo com isso, aprendendo com isso. Então, sim, é a minha vida dedicada a isso aí. É o dom que Deus me deu e eu apenas estou lapidando isso até hoje. E eu até li num livro, eu achei muito bacana que a gente tem os dons e por muitas vezes você espera aquele dom de pregar, você espera aquele dom de cantar no louvor, mas a gente tem vários dons, né? Sim. Então, eu tenho um dos dons é nadar. Entendi. Né? E por que não deixar Deus trabalhar esse dom para que a gente possa alcançar pessoas, né? Sim, sim. Então, realmente, eu sei que esse é um grande dom, por isso que é tão difícil tomar a decisão. Né? E aí entra no que você falou. Pô, eu tava assistindo esse futebol também, e aí 34 anos, um cara já de idade, eu falei, poxa, eu tô com 32, vou fazer 33, né, agora. Sou um idoso. E realmente pro esporte isso já é tarde, né? Se vamos pensar, já é uma coisa que você fala, poxa, se eu pensar aí... De alto rendimento, né? Exatamente, a minha recuperação já não é a mesma de quando eu tinha 20 anos. Mas tem muitas carreiras que você começa com 30 e poucos anos, né? Mas no esporte de alto rendimento acontece muito isso. Então é uma decisão muito difícil de ser tomada, mas que a gente vem orando já, quando eu digo a gente, é minha família, né? A gente já vem pedindo a orientação de Deus. Eu entendi que era o momento. Eu também acho que a vida, elas são ciclos. A gente tem muitos ciclos na nossa vida. O atleta já tem essa de viver o ciclo. Tem, né? Então você pega... a gente falou aqui de Pequim, então foi um ciclo. Aí termina Pequim, já é outro ciclo que começa pensando em Londres. Já mirando. Isso. E aí Londres termina, você já pensou no Rio. Então são 4 anos o ciclo do atleta. E 4 anos é bastante tempo. Sim. Né? Por mais que... então se eu pensar... beleza, vamos seguir ali para 2024. Mas são mais 3 anos agora... E aí eu fui pensando, refletindo, o quanto eu deixei assim, estive ausente da minha família, sim. Né? Tenho 3 filhos, tenho a minha esposa, que poxa, foi sensacional o apoio que sempre me deram, segurou a barra muitas vezes sozinha ali em casa, então tem meus pais também. Então são muitas coisas que você vai pensando, que você vai refletindo. Abrir mão de muita coisa. Isso, né? E aí eu fui pensando, né, no crescimento dos meus filhos, a importância de estar presente, mais presente com eles. Então foram muitas coisas pensadas, inclusive essas da família. Outras eu acho que tem novas coisas para mim. Sim. Deus tem grandes coisas para nossa vida. A Bíblia já diz, né, que grandes coisas o Senhor fez, mas eu também acredito que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer, né? Então, realmente, assim, foi tudo isso que eu fui ponderando, pensando, orando. Por mais que seja difícil, é uma decisão que eu estou muito em paz. E o que vem aí agora, uma das coisas principais que eu estou tocando... Isso que eu ia te perguntar, quais são os planos, assim, pelo menos né, na sua cabeça? E aí eu falei, olha, beleza, né, vou parar tudo. Então, eu também estudei, né, me preparei, porque eu acho que isso é importante o atleta fazer. Isso é muito diferente. Né? Talvez tenha atleta nos ouvindo aí, né, espero que tenha aí. E pensar isso, o atleta ele tem que pensar, né? Por muitas vezes
acaba fazendo ali o seu esporte e você esquece de se preparar em outras Gostei muito do que você falou, é um dos meus dons. Né? Isso, exato. Então, assim, eu achei outra coisa. E é muito essa, né? O atleta... No que você se formou? Eu me formei em marketing. Legal. Tô fazendo gestão também agora, gestão pública. E também já fiz pós em teologia bíblica. Que legal. E estou fazendo agora pós em teologia sistemática. Uau! Acho importante a gente, né, se preparar em vários sentidos, Sim. inclusive no que a gente crê, no que a gente acredita e por que acredita. Então, hoje, vamos dizer assim, com a tecnologia você consegue se preparar a estudar. E foi uma das coisas que eu fiz, né? Então, que eu acho que é uma coisa que você pensa, o atleta só é educação física ou fisioterapia? Não, gente. O atleta, ele tem outros... Por mais que eu sou esportista, não necessariamente eu quero estar na borda de piscina, né? Sim. Quando eu parar. Então, foi uma das coisas que eu sempre pensei muito, que quando eu parasse, eu queria ter pelo menos um projeto ou 2 projetos bem desenhados já para seguir. E um dos projetos que eu tenho é o Instituto Daniel Dias. A gente está trabalhando aí a inclusão e eu acredito muito na inclusão de você colocar a criança, seja com deficiência ou sem deficiência, juntos. Ok. Eu acho que assim, é daquela maneira então que o Instituto vai pegar as 2 crianças, ou já pega? Não. Ainda não. Essa que é a questão, né? O Instituto já tem 5 anos de existência. Eu falo aí que é um outro filho até, né? Acaba porque você tem que se dedicar, mas eu não consegui ainda exclusivamente trabalhar com o Instituto, né? Pela minha vida corrida que eu não consegui me dedicar ali. Então eu já venho planejando, traçando objetivos para que eu possa fazer o que eu sempre sonhei com o Instituto. Quando o Daniel começou, né? Quando eu comecei, eu tive uma ajuda, eu tive um instituto, uma associação que eu conheci, e ali através daquela associação eu pude aprender a nadar. E olha o que deu, né? Vamos pensar assim. Sim. E eu sempre recebi muitos e-mails, sabe, Douglas? Eu sempre recebi assim, poxa, hoje mais pelas redes sociais ainda, né? Então você pega, pô, eu tenho um filho com deficiência, ou eu tenho deficiência. Eu conheço alguém que tem deficiência, uma criança assim, e, poxa, tá difícil para ele. Porque a verdade é o seguinte, nenhum pai, nenhuma mãe espera ter um filho com deficiência. Você não espera ter uma deficiência. Acontece, são coisas na vida que acontecem. E aí são planos de Deus, propósitos, e que a gente vai entender no decorrer da vida. Eu levei um tempo para entender o propósito de Deus, de por que eu nasci dessa maneira. E hoje eu tenho isso muito certo na minha vida, entendo o que Deus quer para ela. Deixa eu te perguntar sobre isso, te dando continuidade ao Instituto. Você teve um período que você teve uma crise disso? Com isso? Sim. Qual foi esse período? Qual a idade? O meu foi na minha adolescência. Foi na minha adolescência. Mas tinha a ver com bullying, Tinha. Você chegou a sofrer bullying? Eu sofri bullying quando criança. Na adolescência eu já me virava um pouco melhor, vamos pensar assim, mas também sofri. De se defender, você diz? De defender, exatamente. E não estou falando aqui na porrada, tá? Mas de me defender, me impor, posicionar, né? se impor. Mas mais quando criança. Mas sofri muito quando criança. Porque daí hoje eu carrego uma mensagem de sorrir para a vida, né? Passo essa mensagem, acredito nisso, acredito na força do sorriso. Mas esse cara que fala do sorriso chegou por muitas vezes chorando em casa, né? Então, quando criança, foi um momento muito difícil para mim. Mas eu era criança. Então, assim, ali eu fui chamado de saci, fui chamado de aleijado. E isso por muitas vezes, não foi nenhuma, nem duas, foi muitas vezes, me machucava, feria. Momento difícil, e aí que eu entro com o Instituto, né? Daqui a pouco vou dar continuidade nele. Mas o apoio dos meus pais foi fundamental. Eu ia te perguntar isso. O que eles faziam nesse dia que você chega e aconteceu porque isso na escola? É que eu ia falar, a família sofre também, né? Não sou só eu, né? A gente tem filho. A gente sabe, né? Que, né, se chegar... pô, filho, é difícil. Então, assim... Vontade de ir lá, né? A vontade é justamente você ir lá e pegar, né? E falar, calma aí, não é assim. Mas a gente sabe que as coisas não se resolvem dessa maneira. Mas que foram momentos muito difíceis, quando eu digo... para nós, família, né? Meus pais e eu. Sim. Então, naqueles momentos, é aí que entra a sabedoria que Deus deu aos meus pais. Eu tenho orado muito e oro muito para que, se eu conseguir ter a sabedoria que meus pais tiveram para me educar, porque nós estamos falando aqui de 25 anos atrás. Sim. 26, 27 anos atrás. Informações que nós temos hoje não tínhamos naquela época, né? Até mesmo de deficiência, como que era, de esporte paralímpico. A gente nem existia isso, né? Então, assim, foi um momento muito difícil para nós. E naqueles momentos, eu fui entendendo, com muitas conversas com meus pais, de que
a principal questão do preconceito, porque o bullying nada mais é do que o preconceito, sim. né? Então, eu vejo que é a falta de conhecimento. Uhum. O que eu quero dizer com isso? A gente aqui já tem uma amizade, então eu chego, você já me cumprimenta numa boa, mas tem pessoas que me vê pela primeira vez, e aqui estou citando o meu exemplo, por eu não ter os braços, como que me cumprimenta? Ela fica sem saber, né? Pô, não sabe, né? E aí, se eu olhar pra você, pô, o cara é preconceituoso. Não. Sem conhecimento. Aí, sem conhecimento. Interessante. Porque é claro que existe o preconceito, tá? Mas muitas das vezes, essa barreira tem que ser quebrada já nesse encontro. Sim. Então o cara chega e não sabe, eu falo, não, pega aqui, isso aqui é a minha mão. Essa é a maneira que eu cumprimento. Ali, às vezes, o cara já se soltou, ficou mais leve e compreendeu as coisas. Então, essa é uma das coisas que eu vejo. Que falta conhecimento para as pessoas. E por muitas vezes nem é o preconceito, é só a falta de conhecimento. E aí, é claro, nós vamos entrar no ponto que existe o preconceito. Tem gente que é preconceituosa mesmo, sim. infelizmente. Acha que o outro tem menos valor por uma condição física. Só que o que eu entendi nessas conversas com meus pais e ali refletindo mesmo, né, quando criança mesmo, o preconceito ele não podia existir dentro de mim. O que eu quero dizer com isso, né? Eu não poderia, naquele momento, me achar inferior aos meus colegas de escola, né? Qual que é a fase que eu estava na escola? Estava aprendendo a escrever, né? Estava ali aprendendo o beabá, vamos dizer assim, né? Então, por causa da deficiência, eu não iria conseguir aprender a fazer aquilo? Negativo, né? Então, era uma das coisas que eu fui aprendendo e construindo ali na minha... Então, o trabalho era para você não ter preconceito com você. Comigo. Uau. Qual que é essa, né? O coitadismo, né? Eu me achar inferior, eu me achar incapaz. Cara, é o que a gente tá mais vendo, né? Isso. E aí o que eu penso assim? Claro que eu fui aprender isso um pouco mais para frente daí. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia nos diz isso. É que nós temos uma imagem e semelhança da perfeição, vamos dizer assim, né? A mãozinha, os pezinhos, e isso é o perfeito. Não. Eu sou diferente de você, mas não pela deficiência. Nós temos características diferentes, nós temos... E aqui eu posso incluir a minha deficiência como uma característica. Quando a gente começou a nossa conversa, pessoal, estou aqui com o Daniel. O Daniel tem uma má formação congênita. É uma característica, mas jamais uma definição, né? O que define cada um de nós, e isso eu fui aprendendo, né, ali desde da infância, desse momento, é o que está dentro de nós. E aí nós que temos Cristo, é isso que nos define. Eu gosto muito de falar quando eu for falar de identidade, eu gosto de falar o seguinte: quem é você? Mas me responde com algo que você será eternamente. Ótimo. Porque aí não tem como eu falar, eu sou o nadador. Verdade. Porque daqui a alguns anos você vai parar. É verdade. E aí não tem como eu falar, eu sou o pregador. Sim. Uma hora eu vou parar. Eu sou o youtuber. Eu sou branco, negro, tal. Sim. Quem é você? Exatamente. Filho de Deus. Exatamente. E eu fui entendendo isso, né? Que legal. Assim, no decorrer da minha infância, entrando para a adolescência. Mas aí você falou que na adolescência você teve mais uma crise. Mas assim. aí é o que eu falo, por mais que eu estava entendendo isso, né? Aí existe o adolescente. Você trabalha com isso, pastor. Que então aí o hormônio entrou na jogada. Aí, meu amigo, é aquela coisa, né? Tem que achar bonito, cara, as meninas e tal. Então entrou ali uma crise muito grande na minha vida. Principalmente nessa fase do... Principalmente nisso aí, né? Porque daí você via eu via lá meus irmãos da igreja, né? As paqueras, cara. Que fase gostosa, entendeu? Acho que é muito legal isso, viver isso aí. E ali, assim, foi uma crise muito grande pra mim, né? E onde porque até esse momento de criança, essas coisas, era muita conversa com meus pais e tudo, né? Mas chega um momento que você começa... Pô, por que eu? Tirar suas conclusões, né? Exatamente. Por que eu? Por que assim? E eu falando da sabedoria dos meus pais, minha mãe conta uma história que um dia eu cheguei pra ela, quando criança, e mãe... Porque eu até falei, será que eu nunca questionei por que eu não tinha mão, né? Quando criança, porque daí eu não me lembro, mas na adolescência sim, nesse momento de crise. Mas quando criança ela fala que um dia eu cheguei pra ela, mãe, agora acho que eu entendi, eu não tenho mão, mas quando eu crescer um pouco mais a mão vai nascer. Sério, falei isso pra minha mãe, né? Minha mãe, olha filho, porque eu imagino assim, nossa, que difícil, né? Chegar pra mãe, o que ela vai falar agora? Minha mãe falou, olha filho, Deus ele pode fazer isso. Se for para glorificar o nome dele, se for da vontade dele, vai fazer nascer. Mas se ele te fez assim. Então, ele quer
glorificar o nome dele através disso também. Então, realmente, aquilo, ela falou que daí eu nunca mais perguntei para ela. Olha que coisa. Interessante. Ela falou que eu nunca mais perguntei para ela nada sobre isso daí. Mas aí chegou na adolescência, claro que eu questionei a Deus, né? Deus, por que, né? Essa diferença, por que eu sou assim? Por que... E aí foi onde eu fui entendendo, Deus foi trabalhando no meu coração, moldando muita coisa ali, de justamente isso que eu falei, da deficiência ser uma característica e não uma definição. O que define nós é o que está dentro de nós, e quando eu digo isso para nós cristãos Jesus está no seu coração, meu irmão, é isso que te define. Então, assim... Seu maior tesouro. Poxa, você poder ser chamado filho de Deus, pois isso é um privilégio, e aí a graça, né? A graça dele, porque... Quanto que você pagou para ser o filho de Deus? Exatamente, então... mas a gente falando aqui não foi um processo tão rápido, foi um processo que foi longo na minha vida, assim, na adolescência, mas que eu fui entendendo. O esporte entrou na minha vida na adolescência, né? Então daí Você falou que foi com 16, com 16 anos. Então foi dessa maneira que eu fui entendendo. O esporte até ajudou nesse momento de crise que eu estava vivendo, já no final dela ali, mas me ajudou muito a entender que, de fato, eu era completo. Não era porque eu não tinha as mãos e os pés ali que eu não seria completo, porque Deus me fez assim e algo Ele queria disso. E ali eu fui entendendo também a questão do propósito da minha vida e tudo mais. E realmente o agir de Deus foi tremendo nesse momento. Mas foi difícil, foi difícil. Sim. E aí voltando no Instituto, né? Que foi justamente essa ideia do Instituto. Quando eu recebi essa oportunidade de começar a praticar o esporte. Oportunidade. Acho que é isso que... Quando eu decidi abrir o Instituto, eu falei, a gente precisa dar oportunidade para esses milhares de e-mails que eu recebo, para essas milhares de mensagens que eu recebo, seja para quem tem uma criança com deficiência, seja para quem tem uma deficiência, para a gente ajudar. Então, começou nesse sonho. Né? Vamos dar oportunidade para que eles possam conhecer o esporte. E aí eu entro ao esporte agora como uma ferramenta. Eu acho que o esporte é uma ferramenta linda, que a gente pode trabalhar muitas coisas, inclusive... você mostrar para as crianças, principalmente com deficiência, que nós podemos ser campeões na vida, nas escolhas que a gente faz, né? Não necessariamente você começa no esporte, você vai ganhar uma medalha de ouro, nem todo mundo sonha com isso também. Mas se eu perguntar aqui, você já fez esporte, Douglas? Você vai falar sim, e o esporte te ensinou alguma coisa com toda certeza. Sim. E é dessa maneira que o Instituto quer trabalhar. Só que como eu não consegui estar muito à frente do Instituto, a gente ficou só trabalhando com crianças com deficiência. E tivemos sucesso nisso, né? Assim, graças a Deus, Deus foi cuidando. Um deles é o Andrei, que daqui de Bragança, começou com a gente, foi para o 2019 no Parapan de Lima, ganhou uma medalha de ouro. Uau. Então saiu daqui. O cara, né? Hoje legal. Ele está treinando em São Paulo. Esse é um sucesso no esporte. Mas tem outro aqui também, que é o Jean, que eu gosto sempre de citar esses dois exemplos. O Jean foi atleta por um tempo, viu que não queria ser mais, mas através do Instituto ele conseguiu fazer um curso de educação física e hoje ele trabalha numa das academias aqui em Bragança, é um dos coordenadores da natação. Também é medalhista para mim nesse momento, porque ele venceu, né? Não teria oportunidade nenhuma e através do esporte ele conseguiu. E aí eu fui entendendo, poxa, essa ferramenta de esporte dá para a gente trabalhar muita coisa. Mas não estamos trabalhando a inclusão como de fato eu acredito que tem que ser trabalhada. E aí foi quando eu fui tendo a ideia, construindo, já com essa ideia da aposentadoria, construindo um projeto, e a gente decidiu mudar. Então esse ano a gente está em reformulação, para o próximo ano começar um projeto aí, de fato, com crianças, seja ela deficiente ou não. Acho que esse é muito importante, esse papel, para que você possa colocar no convívio, porque deve entrar no conhecimento que eu falei para você aqui, né? Então a criança ela já tendo esse conhecimento, eu vejo isso pelos meus filhos, que convivem com uma pessoa que tem deficiência. A maneira que eles já tratam uma outra pessoa que tem deficiência já é diferente, porque já está vendo, já tem o conhecimento. O que assusta é não conhecer. Aí, né? O que assusta é exatamente Medo isso. Medo tem a ver com não conhecer, sim. né? Sim, porque é diferente. É lógico que quando você olha para mim a primeira vez, é muito diferente. Mas a criança, você pensa, a criança ela assusta, mas porque ela não conhece. E esse vai ser o nosso papel do Instituto, a inclusão. E, cara, eu acho que foi assim, uma coisa maravilhosa que aconteceu no Brasil, né? É eles terem mudado algumas da mentalidade mesmo e das regras ali de escolas, né? Para incluir. Exatamente. Cara, isso é maravilhoso. Não, isso é incrível. Porque eles estão na mesma sala, eu antes falei separava, aqui, né? Então, eu falei do meu
momento de criança, ser chamado de saci, do aleijado, bullying, porque eu estudei numa escola e eu era o deficiente na classe. Eu não estudava numa escola que só tinham pessoas com deficiência. Não. Meus pais não permitiram isso. Muito bom. Meus pais me fizeram estudar numa escola normal. Vamos usar essa palavra aqui, que eu não gosto disso. Mas numa escola normal. Então, tinha ali crianças de todos os tipos. Inclusive, tinha eu que tinha deficiência. Então, que realmente aquilo me fez bem. É fácil? Não é fácil, estica, gente. né? Isso, exatamente. Então, assim, tem os desafios, vai passar pelo preconceito. Eu lembro que eu sou formado em psicologia, né? E eu tive uma aula chamada Psicologia Decepcional, era o nome, né? E ia tratar deficiências físicas, intelectuais e tal. E eu lembro que a professora, no primeiro dia de aula, ela gastou, tipo, 2 ou 3 horas para nos explicar como que se chamava alguém, né? As pessoas que nós iríamos trabalhar. E ela gastou, cara, 2 horas para falar pra gente. O termo é uma pessoa com deficiência. Exato. Você nunca vai dizer, aquele rapaz é deficiente. Ele é um deficiente. Não, porque agora é o que você falou. Você definiu ele. Isso. Não, ele tem 1 milhão de coisas e uma delas é uma deficiência. Então ele é uma pessoa com, né, uma deficiência. Exatamente. Isso foi, eu lembro que marcou muito. Me marcou muito. Ele falou assim, porque senão em uma frase você pode definir uma pessoa, rotular uma pessoa, colocar dentro de uma caixa que ela talvez, uma criança, por exemplo, não vai conseguir sair, às vezes, durante toda a sua vida. Né? Isso aí é sensacional. Eu acredito muito nisso. Tem muitas pessoas que estão presas nessa caixa, né? Se a gente pensar. Tem muitas pessoas que... E não só a deficiência, mas o abuso. Isso que eu ia falar, não é só a deficiência, né? Então, é claro que, voltando no Instituto, a ideia é essa, mas a gente quer expandir, não só na natação, quer fazer outros esportes. Que legal. A gente quer ajudar. Eu entendo, assim, que o que onde Deus me colocou, me fez chegar, me fez alcançar, foi muito mais do que eu pedi, do que eu pensei. Pensar e imaginar. Exatamente. Foi muito mais. E foi de acordo com a boa e perfeita vontade dele. Cara, você me contando isso que você está falando, porque assim, você está me falando de um instituto que vai ajudar, já ajuda e vai ajudar muitas crianças, muitos adolescentes, muitos pais, que pode se espalhar pela nação, pode ir para fora do Brasil. E tudo porque alguém ressignificou algo ruim, né? E aí eu tô lembrando quando eu fui para Israel, tive a oportunidade de ir para Israel com um grupo de pastores. E aí quem tava liderando era o Theo, né? Do Dunamis. Ele levou a gente em uma ONG. Aí chegando lá, o dono da ONG foi contar pra gente a história. E qual que era a história? Ele, quando criança, 6, 7 anos, teve um atentado perto dele. Ele lá em Jerusalém explodiu lá uma van, um negócio perto dele, e ele viu aquele monte de pessoas morrendo, né, ensanguentado, tal, gritando, tal. E Jerusalém é extremamente estreito, principalmente Jerusalém antigo, é como se fosse um monte de viela. Então, para uma ambulância chegar, às vezes é 30 minutos para uma ambulância chegar. E chegou a ambulância, já tinha morrido um monte de gente, tal, e ele ficou com aquela marca, Aí ele tomou uma decisão na vida dele. Olha isso, com 6, 7 anos. Eu vou aprender primeiros socorros. Nossa. Cara, e ele fica enchendo a paciência dos pais dele que ele queria aprender primeiros socorros. Quando ele tinha 12, 13 lá, que tinha idade para fazer o curso, fez o curso de primeiros socorros. E aí ele era formado lá em socorrista de fazer Bacana. Aí ele falou que com 16 anos aconteceu de novo um acidente. Aí foi um acidente perto dele e o senhorzinho lá no chão sangrando, ele tirou o quipá. E aí ele sabia como pressionar, como fazer e tal. Ele ficou segurando até a ambulância chegar, que demorou 20, 30 minutos, e salvou a vida do senhor. Puxa, que história. Aí o senhor chamou ele e tal. O que aconteceu? Ele era tão apaixonado por isso que ele conseguiu convencer uns amigos de fazer curso de primeiro socorro. Então no bairro tinha um monte de gente que tinha feito. Sabe o que eles fizeram? Eles compraram um rádio e eles ficavam ouvindo a conversa do hospital. Sim. Então, quando eles falavam, acidente em tal lugar, e eles estavam perto, eles corriam lá antes. Que legal. E ajudavam, socorriam enquanto a ambulância não chegava. Sensacional. Esse cara me monta uma ONG. Hoje, presta atenção nisso. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo. Eles chegam em qualquer lugar de Israel em 90 segundos. Por quê? Porque ele tem 5.000 voluntários que fizeram o curso e andam o dia inteiro com um celularzinho aqui assim, ó. E tem um kit de primeiros socorros no carro.
Eles têm, assim, é uma mochila, é como se fosse uma UTI, um hospitalzinho móvel. Pra você ter noção, tem adrenalina. Se a pessoa tem um ataque cardíaco, tem para que é negócio de furar, se a pessoa tal, em 90 segundos. Então eles conseguem pelo GPS falar, ó, aqui, ó, rua tal, você tá aqui, você pega a sua mochila e vai ali, desce a rua, entendeu? Porque alguém tá passando mal ali. Cara, e aí eu fiquei assim, meu Deus, um cara teve um trauma com 7 anos. E olha o que ele fez. E virou uma ONG. Quantos de nós tivemos um trauma e fica o motivo porque eu tô paralisado? Isso. Ah, sabe por que eu sou assim? Porque eu tive um trauma com 7 anos. Sabe por que eu sou assim? E, cara, é terrível. Por exemplo, tem muita gente nos ouvindo que foi abusado. Sim. Que os pais se separaram, que difícil, perdeu um familiar, um pai, uma mãe, quando era criança, tal. Mano, e se você transformasse isso e montasse algo para cuidar de crianças que foram abusadas? Para conscientizar os pais de como não deixar uma criança exposta e tal. Entendeu? É ressignificar. Exatamente. E é o que você fez. O que você está falando é pura realidade, porque o que eu penso assim, né? De todas as dificuldades que meus pais e a gente enfrentou, quando essa família chega no Instituto hoje, a gente já pode ajudar, a gente já sabe o que falar, a gente já sabe o que fazer. Você tem a chave da porta de saída. Né? Principalmente, eu coloco meus pais junto no Instituto, vamos trabalhar junto. Eles trabalham juntos? Sim, porque a minha mãe poder compartilhar com as mães, porque ela sabe o que as mães estão passando. O meu pai sabe o que os pais estão passando, enfrentando. E eu sei o que uma criança com deficiência vai enfrentar e vai passar ali. Então, se a gente puder realmente dar essa chave já, né? E vamos junto. Vamos realmente fazer a diferença. E esse eu vejo que também é um papel da igreja. A igreja também tem que fazer isso, né? Muito bom. Tem que estar preparada para isso. Levantar essa pauta Levantar na igreja é muito pauta. legal. Eu acho isso muito importante. Então, eu realmente, assim... Quando abriu o Instituto, a gente orou, né, tudo, e Deus veio trabalhando para que a gente chegasse onde chegou aqui, conseguir expandir dessa maneira e pensar, e a gente crê que muitas crianças vão ser alcançadas aí através do Instituto, e que a gente possa... E aí eu estou colocando crianças com deficiência e sem deficiência, né, de que realmente possam compreender as coisas como que funciona e a gente poder ajudar e ser esse instrumento, ser essa ponte, né? Enfim, ser essa chave. E você falando assim, eu tô pensando aqui, né? O que é a igreja? A igreja é essa instituição que lida com pessoas com deficiência. É verdade. A pior de todas, né? É verdade, a pior de todas. Né? Incrível, cara, sem dúvida. É nosso trabalho. Né? E deixa eu fazer uma pergunta pra você. Como é que funciona? É uma coisa que eu não entendo direito. A classificação, porque, por exemplo, luta, né? Peso tal com peso tal. Como é que é a decisão de quem vai nadar com quem? Como é que funciona? Essa é uma boa pergunta, né? Assim, primeiro entender, não necessariamente eu tenho má formação congênita, membros superiores da perna direita. Então, não necessariamente eu nado com pessoas que têm a mesma deficiência que a minha. Ok. Esse é um primeiro ponto. Eu vou tentar aqui simplificar algo que é bem complexo. É complexo? Porque é difícil, né, a classificação. Mas todos precisam passar por uma classificação. Para ser justo ali, né, a competição. Aí você pegou o ponto. O ponto é ser justo. Então, assim, na natação, tem o S na frente por causa do swimming. Natação em inglês. E aí, físico-motor de 1 a 10. Tá. Visual de 11 a 13. E intelectual, que entrou recentemente, S14. Então, são 14 categorias, vamos dizer assim, 14 classes na natação. Atletismo também tem as suas classificações e tantos outros esportes têm a classificação. Físico-motor. Quanto maior o grau da deficiência, menor o número da classe. Então, 1 é o maior. Digamos que 1 é um tetra. A gente sabe que o tetra é tetraplégico, né? Com muita fisioterapia, ele consegue adquirir alguns movimentos ali. Então, digamos, uma deficiência bem severa, ele seria um S1, S2. E assim vai indo as classes. A gente passa por essa classificação, uma bancada, que ali tem os profissionais preparados para isso. E aí a gente define, né? Então, esse aqui vai ser S1, esse vai ser S10, esse vai ser S8. E dessa maneira, distribui ali as classificações de cada nadador. Então, eu estou competindo com pessoas que, teoricamente, tem o mesmo grau de deficiência na água. Não a mesma deficiência, mas o que nós temos... Grau de dificuldade. Isso, grau de dificuldade. O que nós temos ou não temos, vamos dizer assim, na piscina,
fica bem justo. Tá. Entendeu? Então você tá em qual classificação? Eu sou hoje S5. 5. E aí, assim, eu tenho adversários, exemplo, que são paraplégicos. Então ele tem os 2 braços, mas não movimenta a perna. Tem a altura, né, também da lesão na coluna. Então tem tudo isso que influencia o atleta. Eu tenho atletas que têm as 2 pernas e não tem os 2 braços. Então, assim, são muitas eficiências, mas volto a falar. A ideia é a funcionalidade do que temos ser muito próxima para ser o mais justo possível. Interessante. E como é que você nadando, qual que é a parte principal da técnica, né? Porque você tem uma perna, então Sim. que você consegue usar batendo como um nadador. Mas os seus braços fazem uma função bem importante também. Eu ouvi falar, eu tava até um cara que nadou com você lá aqui em Bragança, ele falando que o grande lance era o movimento do corpo. Isso. Como é que é a técnica para você? Exatamente. Aí a gente vai se adaptando. Sei que você pode revelar o seu segredo. Não é um pozinho mágico, tá? Mas a verdade é que, assim, depois de um tempo nadando, né, você vai adaptando muita coisa, você vai criando técnica, e aí eu entro na capacidade que o ser humano tem incrível de se adaptar, incrível, né? e realizar. E aí eu fui desenvolvendo, claro, um jeito único de nadar, porque daí nós vamos ter que entrar nesse... O jeito que eu nado não necessariamente dá para uma outra deficiência. Né? Então, assim, no meu caso, é a perna que eu tenho. Tá, digamos que o meu motor é a minha perna. Os braços são importantes? Muito importantes. Por mais que não tenha as mãos, eles são importantes para me dar o equilíbrio, me manter ali. Tá. Mas quem assistir alguma prova, quem assistir uma prova minha vai ver que tanto é que o meu braço eu giro muito rápido. É muito rápido. E aí, mas quem dá o impulso, quem é o motor do barco, é a pernada. Então é algo que eu trabalho muito, né? Treino muito a minha perna para ficar bem forte, para que cada vez mais consiga ser mais rápido. Legal. E você faz um trabalho paralelo de musculação? Faço. Recentemente eu introduzi isso no meu trabalho, né? A musculação. Eu cheguei a fazer por muito tempo pilates, já tentei fazer funcional, então fiz muitas coisas e recentemente já tem uns 3 anos e pouquinho que eu tô trabalhando a musculação para fortalecer mais. Legal. Uma vez a Val trabalhou, a minha esposa, a Val trabalhou com a Magrini. Juliana Magrini. Que na época fazia a sua parte nutricional, e aí ela tava contando o tanto que você tinha que comer um dia. Aí não pode revelar essas coisas, né? E aí, quantas calorias mais ou menos você tem que ingerir por dia? Isso que é bacana, né? Até nisso os ciclos da vida mudam e os ciclos mudam, né? Então, assim, quando mais jovem eu comia muito, isso faz uns 10 anos. Isso, então isso que eu ia falar. Nessa época aí eu comia de 4 a 5 mil calorias diárias. Esse é meu sonho. Ótimo. É o sonho de todo mundo. Eu acho poder comer 5 mil calorias. Mas chega a ser empurrado, não chega? Isso que eu ia falar. Você, assim, você fala, 5 mil, né, cara? Eu gosto de comer, eu acho que... Mas, gente, 5 mil calorias é coisa, já tá? Cansa, assim, né? Chega uma hora que você fala, tem que comer isso aqui, cara, né? Mas tinha que comer pra ter essa dieta, pra não perder peso, tentar ganhar massa magra, musculatura. Então, são fases, né? Foram momentos. Hoje, com 33 anos, gente, eu como aí 1.500, 2.000 calorias, mesmo? entendeu? A barriguinha já aparece se você comer mais, então... São coisas Sério mesmo? 1.500, 2.000 agora? Então assim, o metabolismo muda. Mas também muda a conhecimento da ciência também evoluiu. Isso, evoluiu muito. Então hoje... Tem suplementação, né? Falam de muito atleta, né? O Michael Phelps comeu uma pizza com 10.000 calorias. Não é assim, tá? Tem uns mitos por aí, né? Tem. Então assim, come-se bem. Mas como você falou, evoluiu muito. Então hoje sabe-se que para eu ter uma energia para o treino, eu não preciso comer absurdamente. Porque eu lembro de uma reportagem, eu vi, acho que até da Globo, filmando você com um prato de macarronada gigantesca. Sim. Então, assim, a gente come o carboidrato. O carboidrato não pode faltar. Sim. É o combustível, né? É o combustível, é o que vai ajudar ali nos treinamentos. Inclusive, você toma um carboidrato durante o treino, né? Então, tem todo um cuidado, mas que não precisa ser em quantidades absurdas. Sim. O atleta come bem. Eu como bem, mas como correto, né? Como o que tem que ser ingerido ali para naquele momento para que eu possa render no meu treino, né? Eu penso sempre assim, um carro.
Se colocar um combustível qualquer, ele até vai rodar, mas não vai aproveitar toda a potência que tem. E a longo prazo vai estragar. E vai estragar. Então, se você faz uma alimentação bacana, se você coloca um combustível bom no seu corpo, isso vai te ajudar no decorrer da sua vida. Uma das coisas que eu gosto muito da minha equipe, inclusive a Juliana, que eu tô com a Juliana desde 2006, a Juliana tá comigo, né? É a mais antiga na minha equipe. Ela sempre pensou no pós, né? Por mais que quando eu comecei lá, e olha quantos anos nós já estamos falando, sim, né? Sim. São 16 anos de carreira, de vida nisso aí, mas ela sempre pensou, você é um ser humano. Acho que esse é o principal, né? Que vai viver 90 anos. Isso, exatamente. Então, tem que pensar sempre nisso, né? Muito bom. O alto rendimento, ele desgasta. Porque às vezes a gente vê atletas morrendo cedo. E aí você fala assim, poxa, como é que é um atleta? Mas ao contrário, porque o alto rendimento, dependendo da forma que é feito, ele destrói o corpo, né? Eu ia falar isso, o alto rendimento, ele realmente, o papel dele é esse, tá? Te jogar no extremo. no limite, né? No limite, então você tem que ir superando o limite para que você continue evoluindo. E aí o problema é quando você para, e aí? Parou. E agora, né? Então, até isso eu já venho fazendo toda a mudança, inclusive de alimentação, né? É uma das coisas que a gente já vem pensando para quando parar, porque ganha peso. A gente, a todo momento eu sinto fome, tá? A gente falando aqui. Aquele negócio do adolescente, né? Que eu lembro tanto que eu comia quando adolescente, mas jogando bola todo dia. Aí casa, mulher não deixa mais aí. Isso aí é bacana. 2012, enquanto atleta ainda, nós fomos pra lua de mel e tudo, casamos, né? Fui pra lua de mel, voltei 4 quilos mais gordo. Nunca tinha acontecido isso. Nunca tinha acontecido isso comigo, cara. Nunca. Né? Então, assim... Mas você não treinou, comendo igual. Exatamente, você come igual, você sente a fome. Então, são coisas... Como você falou, adolescente come muito, atleta come muito. Mas e quando para? Eu lembro no final dos jogos agora, da última Olimpíada, direto, quase todos, cara, os atletas ganhavam e tal, e ia pra entrevista. Não, então agora comi ali um McDonald's. O cara desesperado, então, porque é tanto tempo. Na Vila... É sacanagem eu falo isso aí, sabe? Na Vila, o que a gente tem de graça lá é McDonald's. Mancada demais. Todos os dias, entendeu? Acho que é Estados Unidos que banca. Deve ser, cara. Foi o McDonald's do lado do Brasil ali. E é impressionante, assim. Então, e é realmente isso aí. Pô, acaba a competição do cara, o cara quer comer o McDonald's, como diz. Aí vai lá e pede, café da manhã, McDonald's. Então, realmente... É porque assim, a gente vai... A privação, né? A gente vai abdicando de muitas coisas, inclusive na alimentação, né? E aí quando você alcança seu objetivo, foi aquilo, você quer dar uma relaxada, né? E aí a gente vai na comida, e relaxa, come uma pizza, come um lanche, né? Que seja, mas toma logo um refrigerante. Já volta que vai começar de novo, né? Então, e aí tem isso, né? O que eu falo é que o atleta, ele... E eu vejo que isso a gente pode trazer para nossa vida. Eu não posso ser cristão num período só. 365 dias no ano e no outro ano de novo. Sim. Então é a minha vida toda, né? Então o atleta, ele é isso. Inclusive nas minhas férias, eu sou um atleta. Exato. Entendeu? É a minha profissão, é o que eu sou, é o que eu tô fazendo naquele momento. Então é importante se cuidar, né? E realmente, eu sempre pensei muito nisso, né? Sempre pensei, tudo bem, eu tô de férias, mas eu tenho que me cuidar. Não quer dizer que eu não como uma pizza, um lanche. Não, eu como. Como uma coisa que eu tava com vontade, mas sempre, eu acho que tem limite para todas as coisas. Você tem que ter o equilíbrio. Muito bom. Naquele resumo que eu pedi para fazerem, né? Tava escrito assim, com frequência na escola... Não sei se era com frequência, né? Ligavam pra mãe falando, quebrou a perna. Exatamente. Mas chegava lá, era a prótese toda destruída. Isso. Eu queria te perguntar da prótese, né? Hoje, né, não dá pra gente mostrar aqui, mas é uma prótese muito legal, cara. É uma perna mecânica, parece um homem de ferro, assim. Mas quando criança não, né? Era uma prótese... A evolução que teve a prótese, né? Se olhar a prótese que eu estou usando aqui hoje, ela tem uma bateria. Ela tem uma bateria? Eu até falo assim, né? É meio igual um celular, você tem que carregar, não toda noite, mas você tem que carregar. Ela é inteligente, então ela é via Bluetooth. Então tem ali toda uma ligação nela que me ajuda no caminhar. Então, para eu descer uma escada,
Ela consegue me ajudar, eu consigo trocar o passo para subir, eu consigo trocar o passo. Entendi. Então a tecnologia foi avançando. Mas se eu falar dessa prótese que literalmente eu quebrava a perna, sabe? Quebrava a prótese. Quebrou a perna na cabeça e do era amigo. frequência, tá? Era frequência mesmo? Porque... E era assim, eu gostava muito de jogar futebol. Cara. Na escola, né? E era muito engraçado, que claro que a primeira vez, um exemplo, quando aconteceu isso a primeira vez, quebrou a perna, né? E ela quebrava bem na articulação do joelho. Como eu não tenho joelho, então a prótese precisa ter... você não tem o joelho, então ela encaixa isso, na coxa. Encaixa e precisa ter essa articulação, né? Uhum. Assim como o nosso joelho trabalha, eu preciso de uma prótese que faça isso. E na época... Cara, uma prótese muito antiga, né? A gente tá falando aqui de preço, né, de anos atrás, e é o que meus pais podiam naquele momento, né? E que realmente, assim, barulhenta, né? Era barulhenta? Demais. E aí foi muito legal porque a primeira vez todo mundo assusta, né? E como que ela quebrava? Ela tinha uns parafusinhos na lateral e esse parafuso saía. Só que se esse parafuso sair, você pensa assim, a parte de baixo da prótese ficava. Então o que ela quebrava, né? Ficava o pé e a panturrilha, vamos usar essa palavra aqui para as pessoas entenderem aí, né? Então ficava o pé e a panturrilha no chão e eu ia com a coxa pro outro lado. Era isso que acontecia. E você imagina se fazer uma falta em alguém e a perna dele voar, né? Exato, é mais ou menos isso aí. E aí o que acontecia era isso. A primeira vez todo mundo assustou, né? Nossa, falei, não, tá tranquilo, só me ajudar a achar o parafuso. Quantas vezes a gente parou a educação física pra ajudar o Daniel, né? Tem que ajudar o Daniel a achar o parafuso, porque justamente quebrava a perna. Meu Deus. E aí você foi evoluindo. Mas foi também, a tecnologia foi evoluindo, né? Não era foi evoluindo, né? E não só eu, mas assim, graças a Deus o esporte proporciona, hoje eu tenho uma parceria em relação a isso. Então, né? É um patrocínio? Que é a Ottobock, é uma empresa alemã. Que legal. Que é referência no assunto de prótese. Então, realmente, assim, a evolução que foi tendo, né? Quando eu comecei a nadar, eu usava essa prótese bem antiga ainda, pesava uns 5 quilos aí. Essa pesa quanto? Essa deve ter uns 3 quilos, mas justamente por causa de toda a tecnologia que ela tem. Então, o joelho é bem pesado, né? Esse joelho... A articulação. Mas o joelho faz tudo isso que eu falei, né? E muito, muito mais, né? Então, ele tem alguns modos que tem um controlinho. É um negócio muito, muito chique, assim, vamos dizer. Né? Então, eu consigo mudar aqui, vou fazer uma corrida, mudo o modo dela, coloco o modo de correr. E é tudo regulado por computador. Então, eu vou na Ottobock, né? Hoje eu vou muito ali em Valinhos. Regula toda a minha marcha, né? Todo o caminhar no computador, como que eu quero, como que eu gosto. E ali já fica salvo na memória. Então, essa evolução que teve da tecnologia... E ela você pode molhar... Essa daqui que eu uso, não. Mas já desenvolveram uma agora desse tipo aqui que pode molhar. Mas eu tenho uma... Você não precisa, né? Porque também você vai pro banho. Mas eu tenho uma outra que eu posso molhar. É um outro joelho, um outro tipo de joelho que pode molhar. Que aí eu tenho também, porque às vezes quero entrar na piscina com as crianças e tudo, aí eu uso a prótese pra isso. Entendi. Mas pra treinar, não. Pra treinar eu não uso prótese. Não usa nada, né? Muito bom. Essa história é muito boa. Literalmente quebrava, tá? Perna, isso aí é verdade. Quebrou não a perna. Tem que comprar outra. Isso. Muito legal. Agora eu queria que, já caminhando aí pro nosso final, queria que você falasse algumas coisas para um pai e uma mãe. Sim. Que tá passando por isso, né? Descobriu... Hoje, às vezes, você consegue descobrir até mesmo no ultrassom já, né? Nos exames, né? Já dá para descobrir. Ou que tem um filho com uma deficiência. O que você diria? Ou o que você diz, né? Que eu sei que você fala bastante. Primeiro, assim, você falou uma coisa muito importante. Hoje, já no ultrassom, você já consegue ver, né? Meus pais não tiveram esse privilégio. Sim. Então, quando os médicos chegam... o filho de vocês não tem os braços e não tem as pernas. Eles descobriram no parto? No parto. E não tiveram contato comigo, eu fui direto pra incubadora. Então eles só imaginavam. Essa é a verdade, né? Então veio só a informação. Isso. Uau. A informação foi essa. Pum, já deu a informação ali, né? Filho de vocês não tem os braços e não tem as pernas. Imagino o que eles imaginavam, né? Mas a minha mãe conta que quando se recuperou, chegou ao meu encontro ali, na incubadora. Ela falou, filha, a mamãe tá aqui. Minha mãe é muito jovem quando eu nasci. Minha mãe tinha 17 anos quando eu nasci. Mas eu volto a falar, a sabedoria que Deus deu é algo incrível, assim. E aí ela conta que quando chegou o meu encontro, falou isso, eu sorri pra ela, né? E naquele momento, eu tenho certeza
que era Deus ali, ó. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é: a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Yeah. É uma bênção na nossa vida. Então, esse é o primeiro ponto dos pais compreenderem. Difícil? É difícil. Muito difícil. Como foi para os meus pais? Como eu falei, minha mãe jovem. Eu com 17 anos, a responsabilidade que a minha mãe teve aí, nossa, se eu parar para pensar, é incrível, né? O trabalho que ela fez. E a outra é: entenda que o seu filho, por mais que ele tenha deficiência, não coloque limite na vida dele. O limite que eu quero dizer aqui é de realização e capacitação. Vou citar um exemplo da minha infância. Minha mãe mandava: vai arrumar sua cama. Ela não sabia se eu ia conseguir arrumar ou se não. Estou falando de uma coisa muito simples. Mas que pode ser desafiador para mim. Não tenho as mãos, como que vai fazer isso, como vai fazer aquilo. Outra coisa, amarrar um cadarço de um tênis. Foram todas coisas que às vezes eu pergunto: nossa, mas como que eu ia mandar você fazer? Quando eu via, você estava fazendo. É mesmo. Então esse é um ponto muito importante. E deixava. Isso. Tentando, né? Porque, gente, assim, vamos pensar, um andar de bicicleta. Todo mundo, e tem gente que talvez está aqui com a gente, não sabe andar ainda. Mas todo mundo que vai aprender a andar, cai. Isso não é porque eu não tenho mão. É porque é um processo. Como que você aprende a amarrar um cadarço? É difícil, eu vejo pelos meus filhos aprendendo. Então, via sofrendo? Via. Tava difícil. Mas a minha mãe deixava fazer. É essa questão que a gente ama tanto. Eu entendo, hoje eu sou pai, eu entendo. A gente ama tanto que você quer fazer às vezes. Sim. Mas esse querer fazer, às vezes você está atrapalhando. Você não está deixando desenvolver. Volta a falar: eu entendo de toda a dificuldade. Mas deixa ele saber, né? Deixa a criança saber até que ponto ela pode ir, até onde ela pode chegar, até onde consegue chegar. E é nisso que no Instituto a gente também quer mostrar. Legal. Porque na piscina, quando a criança cai ali para nadar, ela entende que ela consegue. Atravessa 25 metros, faz 50 metros. E os pais também vão entendendo que ela consegue. Então, o primeiro conselho que eu daria é justamente esse. Não coloque o limite de realização e capacitação. Muito bom. Deixa entender onde quer ir. Poderia citar vários outros exemplos aqui. Eu tentei tocar piano. E não foi meus pais que falaram para mim que eu não ia conseguir. Fui eu que cheguei um momento e falei: poxa, isso aqui tá muito difícil para mim. Mas eu não desisti da música. Toco bateria. Sei né? que toca bateria. Então, eu acho que assim, são coisas que você vai aprendendo na sua vida e você vai entendendo. E os pais estão ali para auxiliar, para realmente dar o suporte quando necessário. E outras coisas: pai, quero andar de bicicleta. Quando pôde me dar uma bicicleta. Como é que foi esse processo? O processo da bicicleta foi... eu quero andar de bicicleta. Meu pai comprou uma bicicleta com rodinha, como qualquer outra. E eu tentava. Tentava. Caía muito com rodinha já. Eu levei tempo. Eu fui aprender a andar de bicicleta. Eu já tinha meus 12 anos. Então, assim... Mas desde ali dos meus 6, 7 anos tentando. É mesmo? E meus pais nunca chegaram pra mim e falaram: ah, filho, eu acho que é melhor desistir disso aí. Vamos vender essa bicicleta. Isso, aí. né? Não. É um processo. Pode levar mais tempo? Pode levar mais tempo. Mas é um processo na nossa vida. A gente falou aqui no início, né? De Deus trabalhando na nossa vida ou Deus me abandonou. Nesse momento eu podia pensar: Deus me abandonou, não quer que eu ande de bicicleta, não quer que... Não. É um processo na nossa vida e a gente tem que aprender com isso. E você fala: ó, você tem todos 7 aos 12, vamos dizer assim. Exato. Andar de bicicleta, entendeu? Será que não foi seu treinamento pra hoje não desistir, cara? Exato. De uma medalha olímpica, sabe? Sim. Porque se eu não ligo pra aquilo ali, você não ia ligar. Se você não ligasse pra andar de bicicleta, você não ia ligar pra ganhar uma Olimpíada. É verdade. Porque é o jeito que eu faço uma pequena coisa... uma passagem da Bíblia que a gente não entende. Eu não vou lembrar o nome do rei, mas o profeta chega pra ele e fala assim: joga flechas no chão. Aí ele joga 3. Ele fala: porque você jogou só 3, você vai vencer 3 inimigos e depois você vai perder. Se você tivesse jogado muitas, você ia ser vitorioso. E a gente não entende por quê. Ele falou assim: porque o cara teve preguiça de jogar flecha no chão. Sim. Como é que você vai vencer uma guerra? Né? Então é interessante esse treinamento do arrumar a cama, de um cadarço, de uma bicicleta.
depois, com uma empresa, é a mesma coisa. Exato. Só de outra escala, né? O que eu contei são coisas muito simples, mas que eu digo ainda assim, são pequenas, grandes conquistas na minha vida. Porque de fato isso foi me moldando a hoje realmente poder compartilhar isso aqui ou poder ser focado para conquistar uma medalha, vamos dizer assim. Então, de fato, assim, o primeiro conselho que eu daria era esse, não coloque limite na vida do seu filho. Muito bom. Mas esse limite, né, de realização e capacitação. E seja o suporte que ele precisa, esse seria o... Seja o suporte que ele precisa, porque algumas vezes ele vai chegar chorando, aconteceu alguma coisa difícil, e aí é o momento dos pais incentivarem, apoiarem, amarem ainda mais. Então isso faz total diferença, o suporte familiar. Isso é muito importante, que também está se perdendo. Hoje no dia a dia, correria, claro que agora a gente está num momento diferente, mas você acaba esquecendo de aproveitar os pequenos momentos. Então aproveite cada momento e auxilia quando precisar, mas deixa fazer. Entendi. Deixa fazer sozinho, né? Deixa se virar. Isso é um conselho para todos os pais, né? Sim, eu diria que sim, né? Porque a gente quer fazer, né? Exato, mas quando eu falo bom, é porque você quer proteger tanto. Essa é a verdade. Você quer proteger... não quer que ele passe frustrações. Isso, não quer que machuque, não quer que... E eu entendo tudo isso hoje como pai. Mas eu sei que isso vai prejudicar um pouco ali na frente, entendeu? Vai fazer com que a criança ela não se desenvolva como ela poderia. Sim. Então essa... E para a pessoa que tem uma deficiência ou até que passou por algum outro tipo de trauma, vamos falar de forma mais ampla, Sim. de uma marca na vida, né? Que quer defini-la. O que você diria, assim? Quais foram as lições que você aprendeu? Você já falou bastante coisa aqui, Sim. mas algo que você gostaria de adicionar aí? Algo que eu queria adicionar assim como eu falei para os pais, falaria para você. Primeiro ponto, não coloque limite na sua vida também de realização e capacitação. A gente tem muitas coisas que nos machucam na vida. Não se prenda a isso. Não fique no passado ou não coloque isso como uma desculpa. Porque, por que eu estou falando isso? Eu poderia ser uma pessoa que estivesse em casa, me apoiar na deficiência, essa é a verdade. E não ir em busca dos meus sonhos, dos meus objetivos. Sonhe alto. Realize seu sonho. Um sonho para que ele realize, você precisa acreditar que é possível. Eu sempre acreditei que os meus sonhos eram possíveis. Eu fui em busca disso. Sempre acreditei. Agora, Daniel, você sempre sonhou em ser o maior medalhista paralímpico do mundo? Não. Deus nos surpreende. Deus faz muito mais. Mas eu sonhei sim em um dia ganhar uma medalha de ouro numa Paralimpíada. Aconteceu. E aconteceu muito mais. Então, quando você entende de tudo que a gente conversou aqui, né, da deficiência ser uma característica, não uma definição, de você entender quem você é, eu acho que isso é muito importante, uma pergunta ótima que você faz, quem você é. Entenda isso primeiro. E que você vai ser eternamente. Exatamente. E nesse momento, né, de tudo que estamos passando, muitas coisas vão aflorando mais, né, emoções e tudo mais, e às vezes essa marca está acabando com você nesse momento. Gosto do versículo que diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Muito bom. E a nossa esperança é Jesus, né? É Ele na nossa vida. Então, assim, eu podia falar muitas outras frases bonitas aqui. Sim. Mas o que nos define é Ele. O que vai fazer você alcançar as coisas é ter Ele, é entregar a sua vida para Ele. É realmente você entender que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. E uma passagem bíblica que mexe muito comigo até hoje e que me ajudou muito na minha caminhada é quando os discípulos estão com Jesus e eles olham uma pessoa com deficiência. E ali os discípulos perguntam, né? Quem pecou? O pai? O pai ou ele? E a resposta de Jesus que me tranquilizou e pode tranquilizar, né? Ninguém pecou. É claro que nós somos pecadores. Sim. Mas a maneira que ele é para glorificar o meu nome. Para que a glória seja manifestada. Para que a glória resplandeça através da vida dele. Muito bom, hein? Então, se você tem essa deficiência, se você tem essa marca, faça isso para glorificar a Deus, né? Para que a glória dele resplandeça através da sua vida. Quando eu entendi isso, tudo ficou mais leve. Sim. Né? Tudo ficou com dificuldade, sim, mas mais leve da maneira de você entender que eu preciso glorificar a Deus em tudo que eu for fazer na minha vida. Sim. E se ele me fez assim, é para glorificar o nome dele também. Se me fez passar por isso, é para glorificar o nome dele.
vamos aprender, vamos em busca e não perca o alvo, né? Não perca o alvo. O alvo é nosso, é Cristo. A gente vai ter aí os momentos difíceis, mas somos mais que vencedores. Como é que você fez? Porque assim, você é um atleta e o esporte, ele tem uma tentação de se tornar um ídolo. Verdade. Né? Como um ministério pode acontecer, como as riquezas podem fazer. E eu percebo que você lida muito bem com isso, de tipo, é só um meio. Sim. Né? Então assim, porque eu sempre pensei assim, poxa, eu sou um jogador de futebol, ok? Sou um jogador de futebol, e aí, se a gente tirasse todo o glamour e perguntasse, o que você faz? Você corre atrás de uma bola para jogar numa rede. Sim. Poxa, tem um médico salvando uma vida. Né? Você Exato. nada uma piscina daqui até ali. Como é que é a sua cabeça nisso de tipo usar isso? Isso é um meio só. Tem um livro do Tim Keller que fala isso, né? Sobre os deuses falsos. Uhum. Que fala que justamente de tudo isso, né? Que às vezes a gente tem muito essa de uma imagem, né? Uma imagem ali, mas... como o ídolo fosse uma imagem, né? Isso, o ídolo fosse aquilo ali. Mas tem muita coisa que pode ser interessante que você colocou, né? Então, assim... me conquistou uma vez, tá? Não vou falar aqui que em algum momento eu achei que eu era muito bom. Sério? Sério. Eu não tô falando que eu não sou. Sei. Mas são as maneiras que a gente entende, Uhum. né? E ali eu achei que eu era muito bom e tal, e aquilo me conquistou. É mesmo? Chegou um período da sua vida que você quis subir na sua cabeça? Vamos dizer o glamour, assim, né? Uhum. Subiu e aí você vai esquecendo da essência, né? Você vai perdendo aquilo. E aí uma vez eu tava num testemunho de um atleta de Cristo, né? O Ministério Atletas de Cristo levou um atleta para falar numa igreja, eu fui lá em Pinheiros, e em São Paulo, né? E aí ele falou, olha, eu aprendi na minha vida que troféu, medalha, a bola, né? O futebol, isso não pode me conquistar. O que tem que, sim, então me conquistar é quando eu abrir minha Bíblia e ler aquelas palavras. Aquilo tem que me conquistar diariamente, todos os dias. E o atleta tem muito isso, né? Vai chegando um momento, porque chegou um momento que, cara, vou para uma competição, ganho 9 medalhas. Vou para uma outra, ganho 9 de novo. Vai para uma outra, ganha 11. E aí você fala, pô, sou bom. Uhum. Sou top. Nossa, sensacional, né? Tô ganhando tudo e não... E aí Deus te dá aquela puxada e fala, calma aí. Isso aqui é um dom que eu te dei. Uhum. Você está lapidando isso. Claro que você está fazendo, porque Sim. também não adianta você ter o dom e você não se preparar, gente. Exato. Isso é o principal a gente falar. Não adianta nada eu ter o dom e ficar na minha casa dormindo e não treinar, não me dedicar, não fazer minha parte. Mas é simplesmente um meio para glorificar o nome dele. Muito bom. E não o meu, né? Então, assim, cuidado. Então esse dia virou uma chave. Virou a chave, Uau. porque daí eu falei, é verdade, rapaz. Essas medalhas não podem me conquistar. Não é nada. Nada. Vai passar. Para os homens pode ser muita coisa. Isso aqui não é nada. Sabe, uma pergunta que a gente brinca assim quem foi o medalhista de ouro na Olimpíada de 1964? É verdade. Não sei. Você não sabe. Até eu que sou do esporte não sei. Você não sabe, entendeu? Mas quem é que morreu numa cruz para me salvar? E esse cara. Daqui a 100, 200, 500 anos esse nome continua vivo. Daqui a 100 anos, 200 anos, ninguém vai saber quem Douglas foi, quem Daniel Dias foi, quem Josué foi, quem... ninguém vai saber quem ninguém foi. Mas tem um nome que vai continuar acima de todo nome. E aí talvez esse é nosso período aqui, né? Seja nadando, seja pregando, seja editando um vídeo, seja fazendo unha, cabelo, dirigindo um carro. Talvez a gente conseguiu fazer o nome dele mais famoso um pouco. Né? Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Sim. Esse é o nosso papel. Discípulo. Exato. Sei que você gosta muito. Discípulo. É isso que nós temos que ser. De Jesus. A cópia dele, é o discípulo dele. Sim. Às vezes a gente... eu acho que a gente perde muito quando você lê a Bíblia e não se atenta aos detalhes. Sim. Eu estava lendo recentemente sobre a multiplicação dos pães, né, dos peixes dos pães.
E eu tava lendo em João, né? E aí começa a ver, você fala, poxa, então Jesus tenta ali, chega pra Filipe, né? Como nós vamos alimentar essa multidão? Mas Jesus já sabia o que ia fazer, gente. Tá até escrito, né? Ele já sabia. E aí Filipe pula fora, eu gosto de dizer isso, Filipe pulou fora ali, falou, não, manda embora, né? E aí tem um menino, não falo o nome, mas tem um menino que tá ali com 5 pães e 2 peixes. E esse menino deu tudo que tinha. Sim. Vamos dar a nossa vida pra ele, deixar ele usar. Olha o que ele fez aí, ele alimentou muita gente. Muito bom. Diz que é 5 mil ali, mas tinha muito mais, né? A gente sabe que tinha uns muito 15 mais, mil. Exato. E sobrou ainda, né? Sim. Então, assim, o pouco com Deus é muito, gente. Às vezes você se acha, eu não sou ninguém. Pô, o Douglas é fera, o Douglas fala bem. O Douglas é um influencer. O Daniel, putz, o Daniel, a influência que eles têm é fácil pra eles. Não, gente. Não importa. Eu gostei que você falou, se você faz uma unha, se você edita um vídeo, não importa o que você faz. Às vezes você pode achar que é pouco, mas esse pouco que você acha, pra Deus é muito e ele pode operar um milagre. Então não é quantidade, né? É porcentagem. Porcentagem. 100%. Isso. Deu tudo. Exatamente. Ele vai fazer, né? Então, me chamou muita atenção isso, né? De que o pouco é bastante. Sim. E às vezes a gente realmente quer pular fora, né? Então, quantas vezes? Às vezes Deus quer te usar ali pra operar um milagre e você vai pular fora. Né? Porque você se acha insignificante. Não, você é filho de Deus. Ele ama você como você é. Amém. Você foi alcançado pela graça dele e ele pode fazer um milagre na sua vida. É que por muitas vezes a gente espera um milagre igual Moisés, né? Então vou abrir um mar. Calma, cara. Não é esse. Tem vários milagres que Deus fez na Bíblia. Uns ele fez por ele mesmo e outros ele usou as pessoas. E ele pode nos usar. Esse é o mesmo Deus ainda. Ele pode te usar, pode me usar para glorificar o nome dele, né? Acho que esse é o principal, a gente entender isso, né? A gente está aqui para ser um discípulo. Cara, obrigado. Obrigado por esse tempo abençoado aqui. Eu fui muito abençoado. Amém. Tenho certeza que a galera nos assistindo, nos ouvindo, foi muito abençoada. E obrigado por você estar gastando sua vida aí para apontar para Cristo. Amém. E como é que a galera pode conhecer do Instituto, entrar em contato? Tem Instagram, tem site, tem tudo? O Instituto tem. Então eu vou deixar tudo na site. Descrição, então. Beleza, tem o site. Mas quem me segue já também. Agora eu vou começar a postar mais sobre também o Instituto. o seu. Então, mas já tem site, aqui. tem Instagram do Instituto, a gente está começando a movimentar aí. Muito bom. Soquinho da pandemia, para todo mundo lembrar aqui. Quando é que nós gravamos isso aqui. Ótimo. Muito bom. Conseguimos ficar um podcast inteiro sem falar sobre pandemia. Boa. Maravilhoso esse podcast. Obrigado, meu amigo. Eu Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.